Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa escola bíblica e falta ali o relógio. E eu gostava de partilhar convosco o que o Senhor tem posto no meu coração, ainda no tema acerca do Espírito Santo de Deus, e por isso eu gostaria que vocês, primeiro que tudo, abrissem as vossas Bíblias em Atos. O livro de Atos, capítulo 26. Eu quero lembrar a vocês que quando Jesus subiu ao céu, ou melhor, antes dele subir ao céu, Jesus teve um discurso para os seus discípulos, onde ele afirmou várias coisas, e uma das coisas mais, para mim, mais importantes foi esta: não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo de Deus está connosco nesta terra, está connosco e vive em nós, e usa-se de nós porque nós somos vasos nas mãos de Deus e nas mãos do Senhor Santo e Espírito, precisamente porque nós somos, vamos dizer assim, os cavalos do carro de Deus. Nós ajudamos o Evangelho, ou deveríamos ajudar o Evangelho a ser propagado. Deveríamos de ser pequenas tochas de luz. Sendo que o farol principal é Jesus, nós deveríamos de ser os espelhos, os refletores dessa glória, dessa luz, dessa vida, da presença do Espírito Santo de Deus. Nem sempre o somos, por várias razões, seja por causa do pecado, seja por causa do caráter, seja por causa do mundo. Há tanta coisa que nos impede de refletir a glória de Deus, sendo que para mim a principal é mesmo a nossa ausência de tempo, cura e comunhão com o Senhor Santo e Espírito. Por isso, e para mim também, na minha opinião, uma das coisas que para mim mexe mais com relação a este assunto, ou seja, de nós não buscarmos a Deus, nem buscarmos o Espírito Santo de Deus na medida que nos é necessária, que é importante para crescermos na fé, para que deixemos o Espírito Santo de Deus trabalhar a nossa vida, o nosso caráter, que nos prepare para aquilo que Ele tem para nós, para aquilo que é a nossa chamada, para aquilo que nós fomos chamados para fazer, é o nós perdermos com muita facilidade e com muita, às vezes com muita veemência, a visão celestial que Deus nos deu. Uma coisa que eu quero lembrar a todos é que nenhuma chamada é maior do que a Igreja. E nenhuma chamada é maior do que o próprio Jesus Cristo. Ele próprio disse aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. Quando ele diz mim, ele quer dizer ele próprio, o Pai e o Espírito Santo de Deus. Nós sem o poder de Deus não vamos a lado nenhum. Nós sem o Espírito Santo de Deus não vamos a lado nenhum. E por isso, às vezes eu próprio penso, e já pensei tantas vezes na minha própria vida, o que é que vale tantos sonhos, tantas visões, tantas profecias? Eu lembro-me de uma fulana que todas as sextas-feiras profetizava para a igreja, e depois eu perguntava: qual é o fruto daquilo? Qual é o sumo? Para que grandes eventos, para que grandes coisas depois vamos a espremer? E o que é que se espreme? Dinheiro e glória humana. Por isso, nós temos que, mais do que nunca, nos focar naquilo que é a visão celestial para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso ministério. No nosso ministério pessoal e ministério congregacional. Porque eu digo-vos uma coisa: ninguém consegue exercer o seu ministério sozinho. Mas no Velho Testamento havia um profeta. Sim, havia o profeta, mas depois havia os outros. Porque já no tempo de Elias foi instituída a chamada Escola dos Profetas.
Não era para os ensinar a profetizar, mas era para os ensinar a ter temor a Deus, a estudar a palavra, a ter conhecimento da lei, a ter conhecimento de julgar o povo. Sim, porque havia reis, mas os profetas amenizavam muitos dos conflitos entre o povo. Eu tenho plena consciência que eu, como pastor, eu tenho esse poder, entre aspas, que é, há muitos que vêm ter comigo em risco de divórcio e eu consigo, com a palavra de Deus e com a oração e com o amor, mudar os corações para que aquilo não aconteça. Não é preciso ir ao juiz, não é preciso ir a um advogado, não é preciso ir a uma conservatória. Portanto, nós como pastores, nós como irmãos, nós como presbíteros, nós como servos de Deus, acho que temos um papel demasiado importante para menosprezar e para deixar que minudências e outras coisas nos roubem aquilo que Deus tem para nós. Então, o que eu quero, primeiro que tudo, é dizer a importância da visão celestial. Atos 26, 19. O apóstolo Paulo está a contar a história da vida dele e do Evangelho até então ao rei Agripa, que era convidado de Roma. E ele está a contar, e no versículo 19, ele diz é um versículo para mim que marca-me e que eu tenho vincado a ferro quente no meu coração, que diz mesmo, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. E se nós formos a ver a vida de Paulo, não foi nada fácil. Porque isto acontece 2 anos antes dos primeiros 28 da igreja, do Evangelho, por assim dizer. Portanto, Paulo já tinha sofrido náufragos, já tinha sido apedrejado, deixado como morto, julgado, chicoteado e açoitado, maltratado, perseguido. Já lhe tinham feito 30 por uma linha, fora aquilo que ele não conta. Fora aquilo que ele não conta. Porquê? Vocês sabem que o termo salteadores tem a ver, é muito simples, é saltar de um sítio para atacar. Então, os caminhos de Roma, os caminhos do Império Romano, que eram a maior parte deles feitos a pé para algum sítio, e as viagens do apóstolo Paulo, tirando as que eram de barco, que era para ir para as cidades costeiras, eram feitas a pé. E havia o perigo dos salteadores. Em certas zonas de pedreira, zonas de arbustos, zonas de floresta. Obviamente que, quantas vezes ele terá sido assaltado? Quantas vezes ele terá sido ameaçado? Quantas vezes ele teve de fugir, a correr, para se esconder em algum sítio? Nós não sabemos. Mas eu acrescento, não é para piorar, é para você perceber que, apesar das circunstâncias e das dificuldades e de tudo aquilo que possa ser menos bom, há uma coisa que esteve sempre presente na vida do apóstolo Paulo, que foi a mão de Deus e a visão celestial. Mesmo quando ele se zangou com Barnabé, porque não concordaram sobre quem os devia de acompanhar. E aproveito para dizer isto. Às vezes as pessoas, eu sei que não fazem por mal, mas dizem coisas aos pastores que é de bradar aos céus. É de bradar aos céus. Irmãos, eu trabalhei com muitos pastores. Eu fui braço direito de muitos pastores. Mas antes de ser braço direito, eu fui um diácono. E durante muitos anos eu fui maltratado por um pastor, porque eu era apenas o técnico de som. Eu fui muito maltratado. Foram mais as reuniões que eu fui a chorar para casa, eu tinha 14 anos quando comecei, do que as reuniões em que eu fui para casa feliz e animado e bem disposto, porque a reunião tinha sido boa. E a maior parte das vezes o erro não era meu. O erro era do fulano. Ele sabia que não podia passar dali, o fio esticava e o cabo desligava. Mas ele passava e o cabo desligava. E com quem é que ele chamava nomes, inclusive, e dizia palavrões? A mim. Como se fosse lá eu, com uma faca ou com uma tesoura, cortar o cabo. No entanto, nunca deixei que isto me impedisse de servir a Deus. Hoje, o pastor não pode dizer assim, não esteja a comer aqui na sala, porque se o pastor diz isto, a irmã vai ficar ofendida com o pastor e não vem mais.
E vocês já sabem como é que eu sou. Eu sou anti-manipulação. Se aquela pessoa vier para a igreja, vai tudo embora. Então podem ir todos já embora, porque eu já estive muitas vezes sozinho. Já recomecei isto tudo sozinho muitas vezes. Deus nunca me abandonou. Agora, eu prefiro ter as pessoas, prefiro. Mas também não comecem com cenas. E vocês, como presbíteros, não se deixem ouvir essas cenas. Matem logo o bicho ponham um machado na raiz. Matem logo o bicho, matem a cobra e mostrem o pau e digam-lhes mesmo, você estava influenciado pelo diabo ao dizer uma coisa dessas. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Porque senão perdemos o foco, perdemos a visão celestial. E perdemos o Espírito Santo de Deus. Depois ficamos a pensar, eu não percebo. Esta semana Deus não falou comigo. Porquê é que Deus não falou comigo? Vocês estão a perceber? E quem diz isto, há outras coisas que eu poderia falar. Foco nisto, porque pronto. Paulo zangou-se com Barnabé. Foi ou não foi? Mas a seguir, passados uns tempos, também se zangou com Silas. E nós sabemos que ele tinha um feitiozinho assim, de gancho. Mas Barnabé e Silas não voltam a ser mencionados na Bíblia. E Paulo é aquele que é o maior escritor do Novo Testamento. É a mesma coisa que, por exemplo, vocês sabem que eu não sou muito fã do David. Não sou. Porque ele era pecador, ele era mau. Ele sabia o que é que estava a fazer. No entanto, o que é que Deus disse de David? Que ele era o homem segundo o coração dele. Eu não tenho que concordar ou discordar. Ele é Deus. Ele é que manda. E se ele diz que David era segundo o coração dele, quem sou eu para dizer que não era? Se eu compreendo teologicamente, porque estudei, mas o meu caráter compreende porque é que Deus gostava tanto de David? Não. Mas depois pensa em mim. E no canalha que eu sou, no miserável que eu sou. Estão a perceber? E penso, não, espera aí, então agora eu percebo. Agora eu percebo tudo. Então, qual é o grande segredo? Para eu não perder o Espírito Santo de Deus. Eu não posso perder a visão celestial. E a visão celestial não é a igreja cheia ou montes de igrejas em Portugal. Eu não sonho com isso, sabia? Eu sonho com vocês transformados. Eu sonho comigo cada dia melhor e cada dia mais perto de Deus. Eu sonho com a minha família toda junta aqui, que ainda falta o meu irmão. E enquanto eu não tiver cá o meu irmão, eu não vou descansar. Então, e depois, quando tiver cá todos, é os meus sobrinhos. E depois dos meus sobrinhos, é os companheiros. Porque uma já tem 23, o outro tem 19, o outro tem 14. Quando começarem a ter namorados, é ter cá os namorados também. E esse deveria de ser o nosso objetivo comum. Vocês estão a perceber? Eu só vou descansar quando eu tiver cá a família do Rui. Falta a família do Rui. Quando eu tiver cá a Márcia. Quando eu tiver cá o teu irmão. O João ser assíduo. A tua irmã voltar. Eu só vou descansar. E se eu partir primeiro, eu combati o bom combate. O que é que está escrito acerca de Paulo? Combateu o bom combate. E a seguir, o que é que ele guardou até o fim? Guardou a fé. É impossível guardar a fé se nós perdermos o foco e a visão. Qual é a irmã da fé? Não. Paciência. Que é coisa que nós não temos. Nem uns para os outros, quanto mais para Deus, quanto mais para os perdidos. É verdade. Então, como diz a palavra de Deus, no tempo que se chama agora, está em Hebreus isto, acho que ou Hebreus ou Pedro, vamos ser pacientes uns com os outros e nunca perder o foco, nunca perder a visão. E sabe o que é que isso traz? Traz até nós o Espírito Santo de Deus de volta. Traz a presença de Deus ao nosso coração. Traz aquele sumo. E de repente parece que até aquelas coisas que estavam difíceis, tudo se começa a desenrolar. E
Quando as coisas começarem a desenrolar, sabe o que é que Deus faz connosco? Quer saber ou não? Então vamos lá, Lucas 3. Ou Lucas 4. Lucas 4. Você não vai gostar. Vocês não vão gostar, tal como eu também não gostava, e às vezes também não gosto, e de vez em quando ainda me volto para si, ainda faço o meu... Mas depois penso, espera aí, afinal de contas ele é Deus. Lucas 4. Eu já digo o versículo. Ora, ele é Deus, e se ele é Deus, e ele é que manda, eu só tenho que obedecer. Eu sou chamado, e você também, para obedecer. Nós somos chamados para andarmos em obediência a Deus. Esta semana chamaram-me rebelde. Eu sei. É o habitual. São as minhas medalhas. Não se esqueça que você é um rebelde. E eu, não, eu nunca me esqueço. Olha, até, acho que foi fazer contas e fez no dia 22 de junho deste ano, 18 anos, que eu me tornei um rebelde contra os homens. Mas deixei de ser rebelde contra Deus. Porque durante 22 anos eu fui rebelde contra Deus sem saber que estava a ser. Então, no dia em que eu deixei de ser rebelde contra Deus, passei a ser rebelde contra os homens. Não é engraçado, não é? Vocês abriram em Lucas 4? Boa. Estão, olhe para mim, antes de lermos. Deixe-me só ler-lhe aqui um versículo num outro sítio para você perceber o que é que vamos ler a seguir. Falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o profeta Isaías dizia assim, quer ver? Deixa-me cá ver. Versículo 10 diz assim: Todavia, ao Senhor agradou-me ele, fazendo-o enfermar. Eu sei que este versículo não faz muito sentido para muita gente. Mas agora vamos ler. Porquê que isto estava escrito? E porquê? Porque as pessoas pensam, ok, foi porque Jesus foi à cruz. Porque a cruz foi o quê? O ato final. A cruz do Calvário e a morte foi o clímax do ministério de Jesus. As pessoas pensam, não, foi a ascensão aos céus. Não, isso foi o prémio. Uma parte do prémio por ele ter sido obediente até ao fim. Porquê é que a Bíblia diz em Isaías 53, versículo 10, que ao Senhor agradou moê-lo? Olha aí. Lucas 4, versículo 1. Logo no versículo 1 diz tudo. Jesus foi batizado nas águas e no Espírito Santo, e depois, versículo 1 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi às compras ao centro comercial. Foi às compras ao líder. Ao Lido. Não. E foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto. Irmãos, eu sei que não é bom. Eu sei que dói, eu sei que custa. Mas nós estamos constantemente a sermos levados ao deserto e à tentação, e à dor, e à dificuldade, para trabalhar o nosso caráter, trabalhar o nosso coração. Não é nos fazer dóceis, porque às vezes há aquela mentalidade do isto é para amolecer a pessoa, para a pessoa ficar mais obediente. Não, até nem é para endurecer. O deserto não amolece ninguém. O deserto endurece. Não acredita? Moisés entrou no deserto como príncipe. Tinha morto, é verdade,
um egípcio, para salvar um escravo hebreu. Mas entrou no deserto como príncipe. E ao fim de 40 anos, aquele coração estava pedra, rijo, duro. Pastar ovelhas. Desaprendeu tudo o que aprendeu no Egito. Tinha 80 anos. E ao ver uma sarça ardente, pensou, ei, que grande coisa, deixa-me cá aqui gastar um bocadinho de tempo a olhar para isto. Porque na televisão não está a dar nada, fica a olhar para isto que é mais fixe. E Deus falou com ele. Deus falou com ele quando ele estava endurecido, quando ele estava bruto, quando ele estava pronto para ser trabalhado. Duro de tudo. Duro de tudo. Ele já não sabia falar, não sabia discursar. Provavelmente ele teve que relembrar a língua egípcia. Porque passou 40 anos a falar hebraico, aramaico, uma língua qualquer que se falava ali. Ovelhês falava de certeza. Chiquinho, para ali, chiquinho. No deserto não há água. O que é que ele se tornou? Perito a poupar água, perito a encontrar água. Como príncipe, qual é uma das coisas que o principado, o rei, o reinado, a majestade, tudo aquilo que é representar a monarquia, qual é a primeira palavra que vos vem à cabeça? A minha é déspota. Porque eu tenho sempre aquela imagem que são os gastadores. Que são os fulaninhos que não põem... eu não posso pisar um sítio que não tenha uma carpete vermelha. Tem que haver um protocolo. Vamos cumprimentar o rei, mas a rainha não dá beijinhos a ninguém. E se tu te aproximas para dar um beijinho, vêm dois seguranças, partem-te as pernas e os braços e depois é que te levam para lá. Estou a falar a sério, eu parece que estou a brincar, mas estou a falar muito a sério. Parece que são os deuses e isto está a piorar outra vez. Estão a entender o que eu estou a dizer? Déspotas. De repente, este príncipe começou a dar valor à água que era buscada de manhã no poço. Habituado a comer frutas boas, porque no Egito, melancias, melões, alhos porros, cebolas. Você não acredita? Vá ler. Eles choram por cebolas. As cebolas do Egito. Quando eu lia aquilo, eu pensava assim, eu gosto de cebola, mas chorar por uma cebola... Quando vou fazer o refogado e vou picar a cebola, eu vou chorar. Mas vocês estão a perceber ou não? Quem é que chora por uma cebola? Mas aí é que está. Ele soube dar valor. De repente deixa de ter fruta. Qual é a fruta do deserto? Tâmara. A tâmara come-se normal? Sim, mas é amarga, é rija. Quem come a tâmara assim, normal, a boca fica assim, ó. Porque os lábios é como o limão, chupar limão. A boca retrai toda. Aquelas que a boca assim. Então o que é que eles fazem? Deixam a tâmara ao sol a secar. E depois come-se já adocicada pelo sol. Que ela própria por si, quando seca, fica doce. Molhar o pão no azeite. No Egito ninguém molha o pão no azeite. O Egito comia carnes assadas. Peixe do Nilo, perca, bichões assim. Ainda hoje é um dos peixes mais pescados no Nilo. Certo que eu estou a falar ou não? Portanto, o fulaninho reaprendeu a ser príncipe e rei com pouco. Deus faz isto connosco. Ou com dinheiro, ou com a família. Você gosta da mesa cheia. Eu também gosto. Mas já tive momentos em que era só eu e a minha mulher. E então? Nem que seja para dar valor. Nem que seja para darmos valor e aprendermos a lição. Porquê que estamos só nós os dois? Vocês estão a perceber?
Isto tem tudo a ver com o Espírito Santo de Deus. E eu provei-vos. Porque quem levou Jesus ao deserto não foi o diabo. Ensina-se isso nas igrejas. Não, o diabo leva-nos ao deserto para a tentação. A tentação vem através do diabo, mas quem nos leva ao deserto é o Espírito Santo de Deus. Ele foi tentado no deserto, mas depois de lá estar. Ele foi levado pelo Espírito. Mas atenção, a tentação não foi constante. Também não foi da maneira como nos parece. Foram, dos 40 dias foram os últimos 3. Mas não. Aquilo foi ondas vagas, porque é assim que o diabo opera. O diabo ataca, tenta, mas depois está um tempo longe, está um tempo fora, que é para nós baixarmos a guarda e pensarmos, pronto, já me safei desta. Não safou, não. Porque enquanto não sairmos do deserto, ele continua a tentar-nos e a atacar-nos. Como é que eu sei que eu saí do deserto? É a evidência da nossa vida. O primeiro sinal que saímos do deserto é quando nós reconhecemos, que olhamos para trás e dizemos, eu já não sou a mesma pessoa que eu era. Hoje eu não tenho nada a ver com aquilo que eu era antigamente. Eu próprio reconheço, mas não preciso de o dizer. Os outros vão acabar por me dizer isso. Segundo sinal de que você saiu do deserto, não é venceu, é saiu do deserto. Os outros vão se virar para si e vão dizer, tu és um homem cheio, és uma mulher cheia do Espírito Santo. E você até pode dizer assim, mas eu até nem oro assim tanto. Eu oro o que eu posso, oro o tempo que eu tenho. Eu sempre disse isto e vou continuar a dizer. Não é o tempo de oração, prolongadíssimo, que nos faz estar mais perto de Deus. O que nos faz estar mais perto de Deus é nós, quando estamos com Ele, estamos por amor e não por interesse. Vocês podem estar com Ele um bocadinho durante a noite, um bocadinho de manhã, no carro, nas compras. Quantas vezes Deus já não falou ao meu coração nas compras, no trabalho? Eu às vezes pensava que tinha que estar com o headphone a ouvir a palavra, ou louvor, ou adoração, para Deus falar comigo. Mas não, eu sei que não. A maior parte das vezes Deus está a falar comigo e às vezes eu nem dou conta. Aquela voz já faz tanto parte da minha vida que eu nem reconheço que Ele está a falar. Às vezes é... E olha o segredo. Eu preciso de me calar para perceber que Ele está a falar. E às vezes a gente cala-se e quando a gente para, a gente ouve a voz dele a dizer isto. Estás a falar comigo, Senhor? No deserto não há vozes. No deserto não há shoppings. Não há restaurantes. No deserto não há comida, não há lojas. Mas a rocha, aquela rocha, andava sempre atrás deles, por onde eles fossem, a rocha estava lá. Coisas miraculosas, sim, tudo bem. Sabe porquê que eu sei que era assim? Porque se você for ver toda a história do Êxodo, principalmente Êxodo e Deuteronômio, e quando fala que Moisés batia na rocha, não diz que era numa rocha. Diz que ele batia na rocha. E só se bate na rocha, numa rocha que já é conhecida. Vamos acampar aqui. E ele olha, ali está a bicha. Vem que lá e dar água ao pessoal. Milhões de litros de água. Se todos tomarem banho como eu tomo banho, que sou eu e a vizinhança, só para banhos, quantos litros? Eram 600 mil pessoas. Fora dar água aos bois, não é? Aos cavalos, às galinhas, aos patos, aos porcos. Porcos não, porque eles eram hebraicos, não comiam. Quer dizer, só deixaram de comer quando o Senhor deu a lei. Porque a lei veio porque eles de certeza comiam
carne de animais de pata fendida. E muitos haviam de morrer por causa das salmonelas, porque a coisa não era bem frita, não era bem grelhada, não era bem cozida, não era bem cozinhada. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer ou não? No deserto, Jesus teve fome. Foi ou não foi? Versículo 2. 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. Às vezes, uma das maiores tentações é a ausência do diabo. Eu sei que é estranho dizer, porque a pessoa fica assim. Então, mas ele não estava a atacar? Então, mas eu estou debaixo de ataque ou não estou? Isto é o quê? Parece que estou aqui no olho do furacão, parece que não está a acontecer nada. O estar calmo, parece que já passou a tempestade. Não quer dizer que o diabo pare de atacar, ou pare de tentar, ou pare o pica-miolos pare de nos chatear a cabeça. Às vezes é preciso resistir. E não é preciso cuspir na cara do diabo, não é preciso gritar com ele. O resistir, às vezes, eu vou ser sincero. Olha, eu vou ser sincero. O diabo diz assim, vai-te embora. E você tem de dizer a ele o mesmo que Jesus lhe disse, cala-te. Vai-te embora tu. Tu não vês. Não te dão valor. Olha, tu é que desperdiçaste o teu valor. Mas isso não são versículos bíblicos. Mas ele às vezes precisa de ouvir as verdades. Tu é que és o caído, eu não sou caído. Mas tu estás a ser corrigido, estás em disciplina. A disciplina vai-me salvar a alma do inferno. Eu estou-vos a dizer conversas que eu já tive com ele. Porque estes pensamentos, estas ideias vinham à minha cabeça. Desisto, fecha tudo. Pois agora é que eu vou continuar. Nem que seja só eu e a minha mãe e o António. Pois agora é que eu ainda vou dizer ao pastor que vou estar mais dias na igreja. Pois agora é que eu ainda vou fazer pior. Tu não gostas que eu dê ofertas? Pois agora vou aumentar. Estás-me a atacar. Eu dei uma oferta boa na igreja e fiquei sem carro. Avariou-se o frigorífico. Ou outra coisa qualquer. Pois agora é que eu ainda vou. É menos um Uber Eats e eu dá mais na igreja. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? É mais do que... É resistência. O que é que diz lá a palavra? Porque eu sei o que é que tu usar esta palavra, Rui. O que é que diz a palavra? Resisti ao pastor. Eu te engano sempre, pá. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nem sempre é com versículos bíblicos. Sabe que às vezes aquela coisa do versículo bíblico para resistir ao diabo, ele ri-se que ele vai dizer, és um fanático, és um religioso. Debitas versículos que eu também conheço da boca para fora, mas tu não crês neles. Então às vezes é preciso lhe dizer as verdades. Olha, tu é que és o caído. Olha, tu sabes o que é que te vai acontecer no final do tempo. Eu vou estar ao lado de Jesus e tu vais ser julgado pelos teus atos. Tu é que és o anjo caído, eu não. Eu sou aquele que estava caído e o Senhor me levantou. Foi Ele que me resgatou, foi Ele que me tirou da lama. Tu agora estás na lama. E vais ficar até ao fim dos tempos, na eternidade, na lama e no fogo de lago e de enxofre. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti. No deserto precisamos de resistir. E porquê é que eu digo isto também? Olha aqui. 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. É preciso resistir à fome. Terminados eles, teve fome. Até é para estranhar. Versículo 3. Disse-lhe o diabo: se tu és o... Olha, é aquela pergunta que faz levantar todas as questões. Se tu és o Filho de Deus,
se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu e disse-lhe, pão não, que seja em pão com chouriço. Não. Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o que é que este versículo nos ensina? Deixe-me eu dizer-lhe a verdade sobre este versículo. Eu vou-vos dizer a verdade sobre este versículo. Este versículo diz assim, por outras palavras, mais me vale resistir e esperar no tempo certo para ter o que Deus tem para mim, do que ter agora e perder tudo. Basicamente é isto. Mas ali diz que o homem não vive só de pão, mas vive da palavra. O que Jesus quis dizer a Satanás é, não tens nada para me oferecer que valha a pena eu vender a minha vida, ou a minha chamada, ou a minha obediência. Por isso, resisti ao diabo. Mas primeiro diz outra coisa muito importante. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu quis começar pelo resistir ao diabo, porque é importante a gente resistir dia a dia. Mas se nós nos sujeitarmos ao Senhor e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. E o que é que vai acontecer? Nada nos faltará. Nada nos faltará. Seremos supridos de todas as necessidades, todas sem falta. E um dia vamos olhar para trás e dizer assim, eu nem sei como é que eu suportei estes anos todos sem aquilo. Ou daquela maneira. Ou com isto. Mas aqui está. Lá está outra vez. A resposta de Jesus, nem só de pão viverá o homem. Nem só daquilo que é visível e que é palpável. Nem só daquilo que me é dado. Nem só daquilo que o dinheiro pode comprar. Nem só daquilo que está ao meu alcance viverá o homem. Mas daquilo que eu não tenho dentro de mim, mas que posso ter se eu buscar. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Versículo 5. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Aqui é que a coisa começa a ficar mesmo séria. Porque é um monte alto, mesmo para que ele pudesse ver todas as coisas. E o diabo mostrou-lhe num momento de tempo, porque sabe que Jesus poderia ver as coisas dessa forma. Agora eu quero-vos dizer a vocês que ele também nos mostra por vezes. Por exemplo, é que eu vou explicar. Uma das coisas que o diabo mais faz connosco é mostrar-nos como seria se os nossos desejos se concretizassem. E uma das coisas que vocês e eu sempre vemos quando somos tentados pelo diabo, não na primeira fase, mas na segunda fase, que é um alto monte, os reinos deste mundo, você vê-se sempre a si a dar a palavra. Você vê-se sempre a si como o principal. Você vê-se sempre a si como o foco. E alguns de nós não é para estar nesse foco. Vocês estão a compreender? Eu não estou a criticar, eu estou a alertar. Alertar. Porquê? Porquê é que o diabo faz isso? Porque ele sabe como é o nosso caráter. Não o caráter formado por Deus, mas o caráter formado pelo pecado. Nós já nascemos tortos, dizia alguém. Não, eu não diria tortos, eu diria nós já nascemos com a nossa estrutura de ADN ali com umas cadeias um bocadinho tortas. Qual é a primeira grande coisa que o bebê aprende quando nasce? Manipular a mãe. Ele sabe que se chorar de uma certa maneira, a mãe vai a correr dar-lhe leitinho. Verdade ou mentira? Digam lá. Verdade ou mentira?
E é um bebê. E é um bebê que não sabe ainda falar, não sabe ainda reconhecer certas palavras, só conhece sons, cores, algumas cores, porque nós nascemos ainda com os olhos em tom monocromático, vemos tudo cinzento, depois nos primeiros meses é que a coisa vai passando para cores. RTP antes dos anos 80, RTP depois dos anos 80. Mas é das primeiras coisas. E o bebê, quando nasce, o primeiro sentimento com que ele nasce é amor. Ele não ama o médico que o tira, nem a médica, não ama o enfermeiro que lhe dá a palmada no rabo para ele chorar, ele não ama aquela que lhe pica o pezinho e que lhe o embrulha, mas ele, quando sente o cheiro da mãe e reconhece aquele aroma que é a mãe, é o primeiro sentimento, é amor. Mas depois, é como todos nós, dá tudo por garantido e começa a manipulação. E é aqui que o diabo nos dá a volta. Dou-te tudo isto se tu prostrado me adorares. Dou-te tudo, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Foi ou não foi? E disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue. Veja, ele teve que se justificar a Jesus. Antes que Jesus lhe dissesse, como é que tu me podes dar uma coisa que não é tua? Mas ele disse logo, não, eu dou porque a mim foi entregue. Entregue. Porque a mim foi entregue. E dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te, Satanás. Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém. Porquê Jerusalém? Porquê Jerusalém? E pô-lo sobre o pináculo do templo, que até são 40 metros de altura, não é assim, 32 mais um bocadinho, não é assim uma altura muito grande. É um prédio de 6 andares, à volta disso, não mais do que isso. O monte de onde ele viu os reinos todos do mundo era muito mais alto. Mas o pináculo do templo, porque ele sabia que era ali que ele haveria de o matar. Ele sabia que tinha que matar o Filho de Deus em Jerusalém. Desce por onde desce. Porque matando o Filho de Deus na cruz, ou em Jerusalém por outra maneira qualquer, ele matava tudo. O futuro, o cristianismo, e o passado. O judaísmo morria ali. Vocês percebem ou não? O judaísmo já era uma religião de deuses antigos. Porquê deuses antigos? Não se esqueça que eles tinham a serpente de bronze dentro do templo e acendiam-lhe incenso. E já lhe tinham dado um nome que era Neustã. Portanto, já havia outros deuses dentro do templo. E o papel do sumo sacerdote já era mais importante do que aquilo que ele fazia anualmente, que era ir espargir o sangue no propiciatório onde Deus se sentava, que era o trono de Deus, para que ele aceitasse o perdão dos nossos pecados e nos desse, por um ano, o perdão dos nossos pecados. Vocês vão ver as vestes do sumo sacerdote descritas em Levítico e em Deuteronômio, e depois vão ver como é que o Talmud, que é o livro judaico, é o missal judaico, descreve que eram as vestes sacerdotais no tempo de Jesus. A riqueza que eles aparentavam. A placa cheia de pedras preciosas ao peito. A coroa. Tudo que já não era para além daquilo que tinha sido escrito por Deus. Vocês estão a compreender? Ele matava ali tudo e criava ele próprio
E criava ele próprio ali uma religião falsa que enganaria todo o mundo eternamente. Vocês compreendem isto? E não se esqueçam que ele tentou lutar com o anjo Miguel pelo corpo de Moisés. Imagine que ele encontrava o corpo de Moisés e o ressuscitava. Punha-lhe um demónio a falar por ele. Era outro. Olha, morreu e ressuscitou. Vamos largar Josué e vamos seguir este. Ainda que ele diga para toda a gente cortar o pescoço e queimar os nossos filhos, fazer sacrifícios de sangue. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer, não estão? Para os jovens que estiverem a ouvir isto, numa era em que se fala tanto de multiversos e multi-universos e universos alternativos, imagine o que é que não seria se Jesus tivesse cedido à tentação. Pedro nunca poderia ter dito: resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse versículo deixaria de fazer sentido. Jesus também nunca iria dizer: eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Nunca seríamos geração eleita. Seríamos a geração condenada. Nascíamos já mortos e para morrer. Se a vida é dura com Jesus, imagine sem Jesus e sem Jesus como Salvador da humanidade. O que é que me está a entender? Então Jesus, quando ouviu este discurso e percebeu qual era a intenção dele, e disse-lhe, o próprio diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo. E depois usou um argumento bíblico, que é o versículo 10. Porque está escrito, gandalata, filha da mãe, pá. Pode-se dizer filha da mãe, não se pode, não é ofensivo, pá, não. O fulano teve a lata de dizer ao verbo o que é que estava escrito. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A descrição mais acurada, mais certa, mais próxima da verdade de Jesus Cristo. E o fulano teve a lata, o desplante, a audácia, a arrogância, a jactância de se virar para o verbo e dizer: porque está escrito. O que é que ele queria? Ele queria levar Jesus à ira. Aquela ira de pegar nele e partir-lhe o pescoço em 2 sítios. Está feito. Mas esse não é o plano de Deus. Esse não é o plano do Pai. Os jovens perguntam muitas vezes: pastor, porquê é que Deus não elimina o diabo e acabou? Um dia vamos entender tudo. Mas até lá vamos resistir ao diabo, sujeitar-nos a Deus e vencê-lo. Versículo 10. Porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Salmo 91. Isto está puro. Versículo 12. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Quando você lê um versículo destes, qual é o sumo que você tira deste versículo? Certo. Eu aqui vou-me focar noutra coisa. Está certo o que tu disseste. Mas Jesus, quando lhe disse: não tentarás ao Senhor teu Deus, está-lhe a lembrar que ele é o enganador, ele é o mentiroso, o pai da mentira, ele é Satanás. Isso mesmo, mas Deus continua a ser Deus e Ele continua a ser criação dele e Deus continua a ser dele também. Eu sou o teu Deus. Portanto, você pensa assim, quando você lê aquela passagem que diz: eu sou o Senhor teu Deus, Êxodo capítulo 20, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito.
Ele está a dizer a mim e a ti que Ele é nosso Deus, mas também é Deus de tudo o resto. Todos têm que prestar contas a Ele. E nós só não prestamos contas a Deus diariamente porque nós vamos a Jesus, ao nosso advogado. Vamos ao nosso solicitador e pedimos perdão. E Ele vai, como nosso mediador, ao Pai e diz, olha, Ele está arrependido. E eu já o perdoei. Vocês compreendem? Isto é tão forte. Pastor, o que é que isto tem a ver com o Espírito Santo? Oh, irmãos, foi Ele que levou Jesus ao deserto. E vou terminar com isto. Vamos a Atos, capítulo 16, por favor. Atos 16. Então, o que é que a gente já viu até hoje? Até agora. Até hoje. Só nesta escola bíblica que a gente já viu a importância do Espírito Santo, a visão celestial, que por vezes Ele leva-nos ao deserto para nos trabalhar, porque Ele quer nos melhorar. E quando tudo está bem, a gente não aprende nada, a gente só aprende quando vamos ao sítio difícil. Nós só damos valor quando estamos a passar pelos momentos difíceis. E sem dúvida, sem dúvida. Quando a cabeça está no cepo, quando a tesoura está na mão. Ou quando a cabeça também está dentro da boca do leão. que ele não faz. Aleluia, E agora vamos ver outra coisa. Capítulo 16, versículo 9, 16, versículo 9, diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedónia, um homem da Macedónia, e que lhe rogava, dizendo, passa a Macedónia e ajuda-nos. Foi ou não foi? Estou a inventar isto? Está na Bíblia. Agora olhe para mim. E eles foram ou não foram? Foi ou não foi? E o que é que lá aconteceu? Quem é que sabe? Não olha, ninguém olha para a Bíblia, senão vocês levam com a minha Bíblia. O que é que lá aconteceu? Foram presos. Porquê? Porque expulsaram aquele espírito de adivinhação da moça. Espera aí. Então, mas não foi o espírito que lhes deu aquela visão de noite? Em que o homem dizia, passa a Macedónia e ajuda-nos. E chegam lá e são presos por fazer o bem, por libertar a moça. Aonde é que Deus está nisto? Quantas vezes você já pensou nisto? Quantas vezes você já analisou a sua vida e diz assim, caneco, pá, eu vou a Évora, eu vou a Coimbra, eu vou a todo o sítio que o pastor me pede, e é tudo difícil, pá. Tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso, é sempre a saca-rolhas. Quem é que já pensou nisto? Quem é que já sentiu isto? Mas se isto acontece é porque o Espírito de Deus nos quer ensinar algo valioso que não estamos a conseguir aprender. E aos que não aprendem, o que é que nós fazemos? Reprovamos e ficamos naquela classe. Fazemos a classe toda de novo. É mentira o que eu estou a dizer? Não. Agora ninguém chumba. Agora chegam todos ao 12º sem saber ler e escrever. E escola com I. E português com 2 U's. Mas quando nós não somos aprovados, reprovamos e ficamos. Agora, isto quer dizer reprovar. Pastor, o que é que isto quer dizer reprovar? É uma coisa má. Só é mau na sociedade. E só é mau se for no final dos tempos. E será pior se ouvirmos da boca de Jesus, aparta-te de mim que não te conheço. Oh, irmãos, eu vou mesmo abrir ainda um bocadinho mais o jogo convosco com relação a isto. E prestem mesmo muita atenção. Se eu não tiver uma comunhão com Deus próxima, se eu não tiver intimidade com Ele, eu vou ouvir da boca dEle
aparta-te de mim que eu não te conheço. Mas eu abri 7 igrejas, eu abri 14 igrejas. Eu fui um apóstolo, tive 600 igrejas no Zimbábue. E Deus vai lhe dizer, aparta-te de mim que não te conheço. Mas é porquê? Pelo avião, pela riqueza? Porque nunca teve intimidade com Ele. Nós fomos feitos para a intimidade com Deus. O Jardim do Éden tinha 2 fulanos lá. Quem eram? O Adão e Eva. E Deus fazia questão de descer ao Jardim do Éden 2 vezes por dia. Para quê? Para ter uma reunião com eles, exatamente. Levantar uma oferta, chamar à salvação, o elefante vir à frente a pedir perdão, eu pisei a lagarta. Estou a brincar. Não. Para ter intimidade com eles. Adão não tinha umbigo. Porquê? Porque não nasceu de mulher. Mas nós, entre pastores, brincávamos que Deus gostava tanto dele, que deu-lhe um umbigo, por brincadeira, sabia? Fazia-lhe assim na barriga. Ai, meu menino. Deus precisa disto. Fomos feitos para estarmos juntinhos a Ele. Não fomos feitos para a grandeza. Nós não fomos feitos para transportar grandes coroas, até porque sabe que coroas pesadas partem pescoços. Não fomos feitos para usar espadas pesadas que dão-nos cabo dos ombros e dos braços e das mãos. Não fomos feitos para... andar de avião. Eu adoro andar de avião. Vá lá falar com os pilotos. Qual é a idade de reforma dos pilotos? E quando eles passam à reforma, a maior parte já estão surdos, porque com a pressão da cabine os tímpanos vão rebentando, os aneurismas que aparecem de surpresa, foi-se, por causa da pressão. Falo com os comandantes de submarino, que têm que se reformar aos 40, 45 anos, pela pressão de estarem debaixo de água, sobe, desce. Os mineiros têm que se reformar aos 40 anos. Nem é só pela pressão. É porque passam a vida a respirar carvão, minério de ouro. Muitos deles vão fazer radiografias e os pulmões brilham. Sim, verdade. Os pulmões, os nossos pulmões não estão preparados para oxigênio puro. Não fomos feitos para jogar à bola. Eles chegam aos 35 anos, estão todos rotos. Não fomos feitos para andar a 320 km por hora. Perdemos o controle ao carro e quando abrimos os olhos já estamos diante do Criador. Ou não? Vocês não percebem o que eu estou a dizer? Não fomos feitos para ir à Lua. Não fomos feitos para ir a Marte. Nós fomos feitos para estar juntinho a Ele. Mesmo que não tenhamos função nenhuma. A Bíblia não diz que Adão e Eva comiam ou deixavam de comer. Não diz que perdiam tempo com isto ou com aquilo. A vida deles era estar e agradar a Deus. Então Deus até optou por nem lhes dar a ciência do bem e do mal. Era preferível nós não sabermos distinguir e por isso viver só pelo bem. Eu vou-lhes dar uma índole só de bem. Eles só vão viver o bem. Olha, aquele elefante está a fazer uma coisa errada. Então é a natureza dele. Vinham dizer mal do elefante e ele dizia bem do elefante. Vinham dizer mal da girafa. Olha aquele pescoço, para que é que serve aquilo? E ele dizia, então serve para ir buscar as folhinhas e a papinha ao topo à coroa das árvores. É verdade, por acaso até é verdade. E o Papa Formigas, porque tem a língua tão comprida? E não só, ele lambe o sal das pedras também.
Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Nós fomos feitos para estarmos com Ele. Nós fomos feitos para o buscar, para ter comunhão com Ele. E nós não somos melhores, não somos mais, não somos pessoas diferentes porque não o buscamos. Não buscamos o suficiente. Buscamos o dinheiro, buscamos a casa, buscamos a bênção. Ó Senhor, obrigado. Ó Senhor, obrigado. Devia ser a última coisa que você diria na sua comunhão com Deus era obrigado. A minha comunhão com Ele, quando eu estou com Ele, quando eu falo com Ele, a primeira coisa que eu digo é o quão péssimo eu sou. O horrível, o homem monstruoso que eu sou. Que eu nem sequer merecia que Ele me tratasse por filho. Quanto mais filhinho. Peço-lhe perdão dos meus pecados. E depois eu estou uma boa temporada de tempo ali a engrandecê-lo. Eu vou procurar palavras na Bíblia e no dicionário para saber o que é que estou a dizer. Quando eu digo a Ele que Ele é excelso, que Ele é magnífico e magnânimo, Ele é tremendo. E irrita-me ouvir aquelas pessoas, desculpem, não levem mal, ouvir aquelas pessoas dizerem assim, ai Deus para mim é tudo. Opa, então não é nada. Tu não sabes sequer o que é que Ele é. Criador dos céus e da terra e do mar e tudo o que neles há. Está em Atos. Vá ao livro de Jó e veja o que é que Ele próprio diz a Jó que Ele é. Ele até lá fala de um bicho que você não sabia que existia. Que muitos pensam que é tudo falso. Há aí tanto cristão que acha que os dinossauros nunca existiam. Estão descritos em Jó. Está lá tudo descritinho. E estar na presença dEle. Você pode cantar um hino, você pode estar em silêncio. E você até pode ler um versículo. Não se ponha a ler capítulos e capítulos. Leia um versículo, vá buscar abra a Bíblia e vá buscar um versículo. Um versículo de glorificar a Deus. Eu descobri 2 orações em Daniel que estão a encher o meu coração. Aquele homem, quando o anjo lhe explicou porque é que o povo estava cativo na Babilónia, ele podia se ter revoltado contra o povo, mas não. Ele chegou a casa, a oração dele, é impossível ler aquela oração e não chorar copiosamente. Oh Deus ouve, oh Deus escuta, oh Deus olha para mim. Tem compaixão e misericórdia de nós. Senhor, eu quase consigo ouvir e sentir as veias dele a clamar por Deus. A clamar um clamor do fundo da alma e do coração. E quando você conseguir fazer isto a sério, sem ser por si, eu estou a clamar a Deus porque morreu um familiar, ou porque perdi um emprego, ou porque... Não, é mais do que isso, é clamar porque eu quero estar com Ele, eu quero ser melhor, eu quero ser o melhor pastor, quero ser o melhor homem. Eu preciso, porque eu sei que assim eu vou ser um pouco mais digno de entrar na presença dEle. Vocês compreendem o que eu estou a partilhar? Não é merecedor, porque eu não mereço. Um pouco mais digno. E quando nós clamamos assim do fundo da alma, então vocês vão entender, se calhar pela primeira ou segunda vez, que se calhar já vos aconteceu, o que está escrito pela boca do apóstolo Paulo, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não quer dizer que seja... Mas porque é que é gemidos inexprimíveis? Porque são coisas que não exprimimos a ninguém. São coisas que dizemos a Ele. Há coisas que eu digo a Ele que eu não digo à minha esposa. Há manifestações de amor. Há palavras de amor. Que eu digo a Deus que eu não sou capaz de dizer a nenhum ser humano. E é este tipo de comunhão que faz com que o Espírito Santo, pé entre pé, venha ter connosco.
E não se esqueça, você pode sonhar, você pode profetizar, você pode ouvir a voz de Deus, você pode até ter confirmação. E você vai e faz aquilo que Deus lhe está a dizer para fazer. E ir parar à prisão, ter um acidente, acontecer qualquer coisa menos boa. E então, pastor, o que é que eu faço? Choro? Eu vou-me virar contra Deus? Não. Faz o bem. Ama as pessoas. Ama as pessoas. Perdoa sempre. Continua a tua caminhada. Porque a tua caminhada pode incentivar os outros a mudar. A tua caminhada não vai salvar ninguém, mas pode ser testemunho para os outros de mudarem a vida deles também. Quem é que me está a entender? É um testemunho. Smith Wigglesworth, por muitos considerado o apóstolo da fé, um homem britânico, morreu já com 90 e tal anos, que se converteu tarde, nunca soube ler nem escrever a não ser pela Bíblia, aprendeu a ler e a escrever pela Bíblia. Muito tempo do ministério dele era a responder às cartas das pessoas. As pessoas pediam oração por isto, por aquilo, ou outros pediam, ora para que eu seja curado. A maior parte das vezes ele respondia, irmão, eu vou orar, mas é para que a vontade de Deus faça na tua vida. As pessoas não gostavam lá assim muito, mas pronto. Ele dizia assim, o único arrependimento que eu tenho é que eu conheci Cristo tarde. E pelo que ele fez à esposa antes de ter Cristo. Porque aquele homem, no dia em que se converteu, a vida dele mudou radicalmente. Antes disso, ele era um agressor da mulher. Ele era um canalizador. Ele só sabia apertar canos e bater nos canos. Duro. E no dia em que ele se entregou mesmo a sério a Jesus Cristo, nunca mais ele levantou a mão à mulher. E sabe o que é que Deus fez? Levou-lhe a mulher a passar alguns anos. Ele teve mais tempo viúvo do que casado com Jesus. Ai, Deus é injusto. Então, temos que rasgar este livro. Porque este livro, aos olhos humanos, está cheio de injustiças de Deus. Passa à Macedónia e ajuda-nos. Ele vai, chega lá, prega o Evangelho, liberta a moça dos demónios e é preso. É preso, é açoitado, fazem-lhe 30 por uma linha. Mas depois veio um terremoto. E toda a gente sabe que os terremotos abrem as prisões. E as prisões naquele tempo não é como agora. Eram cárceres interiores, eram cisternas arredondadas, grandes, secas, vazias, que era para não haver escapatória. Havendo um terremoto, aquilo caía tudo, estava tudo, está resolvido, está preso para a eternidade. Ele daqui já não sai. Olha, até é bom para fazer um prédio aqui por cima. Mas aquele terremoto abriu a prisão, todos fugiram, menos eles os dois, Paulo e Silas. O carcereiro já se ia matar, porque ele sabia o que é que lhe ia acontecer. E Paulo disse-lhe, não faças tal coisa, porque nós estamos aqui. E o que é que o carcereiro fez? Levou-os para casa, sarou-lhes as feridas, e ele perguntou, o que posso eu fazer para ter a salvação? E Paulo disse-lhe, um dos versículos que eu mais gosto, salva-te a ti e salvarás a tua casa. O testemunho. O testemunho. O nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. Nunca se esqueça disto. Amém? Ok? Vamos orar? Paizinho, nesta noite, graças te damos pela tua palavra, pelo teu Espírito, pela tua presença, tudo o que tu fizeste, que estás a fazer ainda no nosso meio, Senhor.
Te agradecemos por tudo, não só aquilo que já aconteceu, mas que ainda vai acontecer, tudo aquilo que tu tens feito e que ainda vais fazer. Não temos medo do amanhã, nem temos medo do futuro. A nossa confiança está em Ti, totalmente em Ti, Senhor. Por isso, em nome do Teu Santo Filho Jesus, glorifica o Teu nome. Usa de cada um de nós. Continua a derramar o Teu Espírito sobre as nossas vidas e corações. Toca, Senhor, move-te através de nós e em nós. Molda-nos, muda-nos, transforma-nos. Não nos deixes, Senhor, ficar na mesma. E nesta noite conduz-nos até casa em paz e segurança e que nós possamos transportar esta unção para as nossas casas e famílias e vidas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém.